tem coisas que não tem volta, né? Exato. Eu que comecei a trabalhar com diabetes, eu fiquei muito chocado, porque, cara, eu não entendia exatamente como funcionava a doença. E eu comecei a lembrar de coisas que eu vivi na minha vida que certamente foram influência da diabetes. Então, vou te dar um exemplo. Tinha uma moça que trabalhava comigo, a irmã dela se alimentava muito mal, era obesa, e de repente ficou cega. Falei, como assim ficou cega? Ah, não sabemos porque ficou cega. Cara, eu suspeito enormemente que ela teve uma retinoplastia diabética por conta da alimentação, obesa, né? Sim, não, é muito provável. Ou ela tinha glaucoma. Ou glaucoma, com certeza. Mas uma lesão de retina por conta da doença diabética é possível. Eu fiquei chocado a quantidade de amputações de membros inferiores, membros periféricos, cegueira também tem uma incidência muito alta, então eu comecei a ficar muito impressionado. E a diabetes é um negócio que leva anos, porque acho que você pode explicar isso melhor, né? Qual que é a consequência dos microvasos, dos vasos, do acúmulo da gordura ali? O que acontece na prática? Então vamos lá. A diabetes ela tem dois tipos, classicamente, né? A diabetes do tipo 1, que é a diabetes quando o corpo tem uma lesão autoimune no pâncreas e para de produzir insulina, né? Isso acontece em muitos diabéticos do tipo 1, já desde a infância. Acontece eventualmente em adultos também. Não tem nada e desenvolvem né? uma reação autoimune e que tem a diabetes do tipo 1. E aí, a gente tá falando, principalmente agora, nessa conversa aqui, do tipo 2. Qual que é o tipo 2? É a resistência insulínica que se desenvolveu ao longo da vida por maus hábitos, né? Então, ela é uma doença adquirida pelo estilo de vida. O que faz a resistência insulínica, o que é a resistência insulínica, né? Quando a quantidade de insulina que o corpo produz não dá conta de tirar toda a glicose que está circulante na corrente sanguínea. E isso acaba, às vezes, evoluindo. Primeiro, se trata, né, com remédios que são hipoglicemiantes e pode evoluir pelo próprio uso da insulina. Mas olha que doido, uma pessoa que ela chega no ponto de precisar de insulina, uma pessoa do tipo 2, que tem uma função pancreática, e ela chega no ponto de precisar de insulina para corrigir a glicemia sanguínea, sendo a insulina o hormônio mais anabólico do corpo, o que a gente está fazendo com essa pessoa, com esse gordo, com esse obeso, com essa obesa? Vai engordar mais ainda. Ele ou ela, vai engordar mais ainda. Então, se não ajustar o estilo de vida, né? Exatamente. É um hormônio, cara, delicadíssimo de ser utilizado, né? E uma outra coisa, as pessoas relacionam diretamente com a diabetes o açúcar, né? E é importante também que fique claro que o açúcar ou o carboidrato na diabetes ele é mais uma consequência do que uma causa do problema, tá? O principal indutor de resistência insulínica é a própria gordura, né? A gordura saturada, por exemplo. Então a gente tem gordura saturada em diversos alimentos industrializados, né? E isso causa muita resistência insulínica, causa obesidade, causa resistência insulínica, e as pessoas ficam muito apegadas, não, é diabético porque come muito açúcar. Não. Muitas vezes é por conta do excesso de gordura da dieta. A gente tem uma sinalização por meio de um receptor celular, que é o TLR4, e ele quando você ativa o TLR4, ele basicamente desativa o GLUT na célula, o transportador, e não entra glicose na célula. Então, o açúcar nessa história acaba sendo mais uma consequência do que a causa de fato do problema. A causa de fato do problema é uma alimentação hipercalórica, de má qualidade, alinhada a mau estilo de vida e normalmente ao sedentarismo, né? O sedentarismo, ele não é importante, na verdade a atividade física não é importante só porque você gasta caloria, né? O músculo ele tem uma função endocrinológica, exócrina e parácrina. Então isso significa que o músculo ele produz hormônios que têm uma ação local e uma ação à distância, que são conhecidos hoje como miocinas, né, que seriam as citocinas, né, relacionadas à função muscular. Então o músculo quando ele trabalha, quando ele contrai, quando ele faz atividade, ele libera diversas miocinas.
essas miocinas atuam no pâncreas, atuam no intestino, atuam no sistema nervoso central. Essas miocinas, elas proliferam, elas fazem, por exemplo, neuroregeneração, elas fazem reparação e proteção neurológica, melhoram a função do cérebro, elas melhoram as funções hormonais. Então, o exercício físico, na verdade, o corpo humano, ele é uma máquina feita para se movimentar. E se essa máquina não se movimenta, ela realmente definha de uma maneira qualitativa, assim, né? Então, o cérebro mesmo, ele perde muitas funções por conta do sedentarismo. Então, eu acredito que essa questão que a gente estava falando da diabetes, né, é muito importante que as pessoas entendam que se ela está pré-diabética ou diabética, ela não tem que simplesmente parar de comer açúcar. Ela precisa cuidar de muitos outros detalhes. E aí o estado hiperglicêmico, né, que é o excesso de glicose percorrendo a corrente sanguínea, ele faz lesões no endotélio, principalmente. E lesões no endotélio, o endotélio seria o tecido que encobre as veias e as artérias. Essas lesões do endotélio, elas prejudicam algumas funções de alguns órgãos específicos, né? Então, por exemplo, em áreas muito sensíveis, como o olho e o rim. Então, você tem lesão no endotélio renal, que você vai ter uma disfunção renal causada pela diabetes. Ou você vai ter uma lesão ali no olho, né, na retina, causada aí por esse estado hiperglicêmico e obviamente é irreversível, né? Maior parte, eu sei disso porque eu tive uma amiga enfermeira que trabalhava numa clínica que fazia... como é aquela máquina que faz função? Hemodiálise. E ela me dizia que a maior incidência de pacientes eram diabéticos. Né? Então, todos eles diabéticos, perderam a função renal. E aí pro resto da vida, né? Aí não tem o que fazer, né? Não, essa deterioração, ela já avançada, não tem como reverter. Você reverte o estado diabético, agora reverter as lesões fica muito difícil, né? Então, pô, quando você tem uma lesão desse tipo, né? Isso no fim das contas pode ir plantando para depois você ter um infarto ou alguma coisa desse tipo. Tem alguma relação? Tem, assim, o estado hiperglicêmico, ele está relacionado à inflamação crônica, né? Então, a gente fala muito em inflamação é um processo complexo, né? Então, por exemplo, a atividade física promove inflamação, mas é uma inflamação adaptativa. Então, a imunomodulação, ela é diferente nesse aspecto. Mas o que acontece é que essa inflamação que fica crônica, ela promove, também está relacionada a lesões endoteliais e a agregação, né, de colesterol, por exemplo. Então, normalmente quando você tem uma pessoa diabética, uma pessoa que está com colesterol alto, triglicérides alto, e ela está muito mais predisposta à formação de trombos, né? E aí esses trombos podem causar um infarto agudo do miocárdio ou uma doença, um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, que não é tão certo esse termo, né? A gente tem 2 tipos de acidente vascular, o hemorrágico e o isquêmico. Então, assim, o derrame seria o hemorrágico. Tá. Não é tão comum que é o sangue quando o sangue extravasa. Então, isso normalmente acontece, por exemplo, um aneurisma. Quando a gente tem um derrame, né, um acidente vascular encefálico isquêmico, normalmente esse isquêmico está relacionado a trombo. Tá. Então, esse trombo pode ter outras origens, mas, assim, na grande maioria das vezes, esse trombo foi originado por uma agregação ali de colesterol com um processo inflamatório crônico.